E após encaminhar a contratação do atacante Luiz Araújo, o Flamengo define novo alvo para a próxima janela de transferências. Nicolás de la Cruz, meia central do River Plate da Argentina, o Flamengo já firmou um acordo com o atleta. O River Plate, por outro lado, não pensa em se desfazer do atleta, mas mesmo assim já definiu o valor para vender o Nicolás de la Cruz, e eu vou trazer todos os detalhes para você. Se falando sobre mercado da bola, o Flamengo, né, já tem uma prioridade para a próxima janela de transferência, com a situação envolvendo 8 atletas que têm contratos se encerrando no final dessa temporada. O Flamengo só irá resolver a situação desses atletas depois que o Flamengo acertar as contratações que são prioridades no mais querido Brasil para essa próxima janela de transferências, e eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre o próximo jogo do Flamengo neste domingo, Flamengo e Corinthians no Maracanã, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos dúvidas para esse jogo, situação envolvendo o atacante Bruno Henrique, que treinou separado do grupo nesta sexta-feira, situação envolvendo Pedro e também Davi Luiz. Vou trazer todos os detalhes a partir de agora, então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Mas já começo falando sobre esse próximo jogo do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Nicolás de la Cruz, jogador que está na mira do nosso Mengão queridão. Na verdade, o Flamengo já tem um acordo firmado com o atleta. Essa é a informação que recebemos e eu vou trazer todos os detalhes para você. Mas vamos primeiramente falar sobre esse jogo, né? Flamengo e Corinthians, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo precisando dessa vitória para poder aí seguir em uma sequência bacana de vitórias no Brasileirão. Flamengo que vem aí com 2 vitórias consecutivas, vai em busca da 3ª vitória e vamos em busca dessa vitória. Mas para esse jogo, Flamengo aí tem alguns atletas que são dúvidas para o jogo deste próximo domingo. A situação envolvendo o atacante Bruno Henrique, que segue fazendo, né, um retorno gradual após passar por cirurgia, já retornou aos gramados, mas segue aí sendo dúvida para esse jogo. Inclusive hoje treinou separado da equipe. No treino dessa sexta-feira no CT do Ninho do Urubu, Bruno Henrique treinou separado. Além de Bruno Henrique, Jorge Sampaoli terá outras dúvidas para a partida contra o Corinthians. Apesar de terem iniciado o processo de transição, Pedro e Davi Luiz ainda pode ficar de fora da lista de relacionados do técnico argentino Jorge Sampaoli. Enquanto o centroavante se recupera de uma pequena lesão no adutor da coxa, o zagueiro cuida de problemas musculares na coxa direita. São aí jogadores sendo dúvidas para o jogo contra o Corinthians neste próximo domingo, jogo que acontece no Maracanã às 16 horas, horário de Brasília, beleza? Bom, vamos falar sobre mercado da bola, principalmente agora falando sobre renovações de contratos. Flamengo tem uma prioridade neste momento para a próxima janela de transferências. Mesmo apesar de ter 8 atletas aí com contratos se encerrando já no final do ano, no final dessa temporada, o Flamengo, a prioridade do Flamengo primeiro é ir ao mercado. O Flamengo já acertou a contratação do atacante Luiz Araújo, do Atlanta United dos Estados Unidos. O jogador se apresenta ao Flamengo no dia 1º de julho e vai reforçar o nosso Mengão queridão. Além de Luiz Araújo, o Flamengo vai ao mercado em busca de novos reforços. Mas o Flamengo só vai resolver a situação dos atletas que têm contratos se encerrando em dezembro só depois daí da janela de transferências, quando tiver tudo acertado. É tudo acertado, todas as contratações feitas. A prioridade que o Flamengo tem neste momento é meio campo e atacante e zagueiro. Mas o Flamengo aí tem 8 atletas com contratos se encerrando no final dessa temporada, que são eles: Bruno Henrique, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Marinho, Matheus Cunha, Rodrigo Caio e Arturo Vidal. Com isso, a diretoria do mais querido precisa definir quais jogadores terão o vínculo renovado com o Flamengo e quais sairão definitivamente do clube. Entretanto, os dirigentes do Mengão possuem outra prioridade: a busca por novos nomes para reforçar o elenco rubro-negro. A diretoria do Flamengo precisará se movimentar em relação aos contratos que se encerram no final da atual temporada. No segundo semestre de 2023, após todos os reforços rubro-negros estarem acertados,
os dirigentes definirão quem segue no mais querido. As informações foram divulgadas inicialmente aí pelo portal Extra. Situação de cada jogador que tem contrato se encerrando no Flamengo neste momento. No caso do Davi Luiz, o acordo do atleta com o clube possui um número mínimo de minutos jogados, ou seja, se o defensor entrar em campo em mais 2 partidas na temporada, o zagueiro terá contrato renovado automaticamente até o final de 2024. Se isso acontecer e a diretoria do Flamengo optarem pela saída de Davi Luiz, o Flamengo terá que pagar uma multa em relação aí, né, ao contrato de Davi Luiz. Situação envolvendo o Marinho, por outro lado, está com a situação um pouco mais encaminhada. O jogador já está em busca de um outro clube e deve sair do mais querido, já que o rubro-negro não pretende renovar o contrato com o atacante. O Bahia, inclusive, fez proposta pelo jogador e aguarda a resposta. Já a situação envolvendo Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Arturo Vidal, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Jogadores aguardam avaliação sobre condição física ou sobre o momento técnico. Além de lesões, alguns desses jogadores são analisados pela idade. Já a situação envolvendo o Matheus Cunha, né, que tem 21 anos, é o jogador mais jovem que tem um contrato se encerrando no final da temporada e disputará vaga com Santos e Rossi. Só então saberá se terá o contrato renovado com o Flamengo depois da janela de transferência. O Flamengo aí com essa situação para serem resolvidas, né? A gente vai ver aí que o Flamengo vai realmente fazer sobre a situação envolvendo esses atletas, né? Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, né? Marinho, Matheus Cunha e Arturo Vidal. Situação envolvendo esses atletas. O que você acha sobre a renovação desses jogadores? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, por se falar no mercado da bola, vamos falar agora sobre ele, De La Cruz, meia central do River Plate da Argentina, que hoje tem apenas 25 anos. E essa é uma prioridade do Flamengo em rejuvenescer o elenco. Como já mencionei, o Flamengo avalia as renovações de contrato de alguns atletas justamente pela idade. O Flamengo tem jogadores aí com 34, 33, 35 anos. Então o Flamengo já vê aí, né, com bons olhos se desfazer desses atletas e rejuvenescer o elenco. Flamengo já definiu novo alvo para a próxima janela de transferências. Depois de encaminhar a contratação do atacante Luiz Araújo junto ao Atlanta United dos Estados Unidos, o Flamengo firma acordo com o meia central do River Plate da Argentina, Nicolás De La Cruz. E a informação trazida lá no portal Coluna do Flamengo que diz o seguinte, olha só. A diretoria do Flamengo já escolheu um novo alvo. Trata-se de Nicolás De La Cruz, meio-campista do River Plate. O time argentino, inclusive, definiu o valor milionário para negociar o atleta. De La Cruz tem contrato válido com o River Plate até dezembro de 2025. E diante disso, o time argentino não pensa em negociar o atleta. Porém, em caso de investida de outras equipes, a diretoria do River Plate não pretende liberar o uruguaio por menos de 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais na cotação atual. As informações que foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. Lembrando, né, que o Flamengo investindo aí 9 milhões de euros no atacante Luiz Araújo, Flamengo aí botando só mais 2 milhões de euros, traz aí o meia central, o Nicolás De La Cruz do River Plate da Argentina. O que você acha sobre a situação? Vale a pena realmente o Flamengo fazer essa investida no De La Cruz? 10 milhões de euros, 53 milhões de reais, jogador de 25 anos. Lembrando que o Flamengo pretende ir ao mercado em busca de 2 volantes, tá, gente? 2 volantes, 2 meio-campistas. Na verdade, o Flamengo ainda sofre essa carência desde a saída de João Gomes. E também aí o Flamengo até então não encontrou nenhum jogador que chega aí para substituir o nosso meia Jorginho de Arrascaeta. Para ser, na verdade, o substituto do nosso meia Jorginho de Arrascaeta, em caso do Arrascaeta aí ficar de fora de alguma partida, ter um jogador à altura. E o Nicolás De La Cruz, né, é um jogador que o Flamengo vê com bons olhos. O jogador já deixou claro o desejo de vestir o manto sagrado, mas o River Plate promete aí, né, fazer jogo duro e definiu esse valor. O
que você acha sobre realmente essa contratação de Nicolas de la Cruz no nosso Mengão queridão. Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente vai seguir focado com tudo, lembrando, né, que o Flamengo aí tá com a saúde financeiramente boa. O Flamengo, lembrando que nesse início de temporada o Flamengo não chegou a realizar nenhum empréstimo, tá, gente? O Flamengo aí tá com caixa, o Flamengo tem grana para investir em jogadores e o Flamengo vai em busca dessa contratação do Nicolas de la Cruz, meia central do River Plate da Argentina, que tem apenas 25 anos. E a gente, é claro, vai seguir focado com tudo para deixar você, torcedor rubro-negro, sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil. De agora foi isso, eu quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.